Olá, meninas! Tudo Oiê, bem, Fê? Tudo bom? Tudo jóia? tudo bem e você? Estão ajeitando aí, ajeita enquanto a galera entra. Tudo jóia. Primeiro, A gente vai ter que gratidão. ficar bem juntinho aqui pra aparecer todo mundo ou só metade, metade. Ou afasta um pouquinho a câmera, se vocês puderem, que aí fica legal também. Aí Acho não que assim tá precisa. melhor, né? Eu sei que vocês estão unidas, mas não precisa ficar tão juntas. Uma hora cansa, né? É, mas isso aí, eu sei que vocês estão aí na correria para fazer as coisas acontecerem. Obrigada por aceitar o meu convite para a gente bater um papo aqui. Obrigada a você pelo convite. Muito bom, é recíproco a gratidão aí. Só para a gente introduzir um pouco, porque essa live vai ficar gravada, eu vou falar um pouquinho, que eu já falei no início, mas eu repito aqui que eu convido, sempre meus convidados têm a ver com a minha consultoria. Então, eu dou consultoria de marketing estratégico, como as pessoas para pequenos e médios negócios, também micro negócios, e como essa galera que entende muito do que faz, né, e querem entender um pouco mais de marketing, como se comunicar bem, como saber quem é seu público, seu produto, enfim, infinitas coisas que tem dentro do marketing, eu ajudo para poder crescer, né? Então, por isso que tem tudo a ver vocês. Aninha, as duas são Anas aqui, né? E a Ana Bombonato, né? Ana Bombonato. Bombonato, falei certo. Ela é minha vizinha e a gente faz academia juntas e a gente sempre conversa, então eu achei massa convidar vocês e foi aceito o convite e gratidão. E aqui estamos. Aqui estamos. A galera está entrando e eu vou começar, então, aqui a nossa pergunta, porque o Insta dá 1 hora pra gente, é um tempo que parece, né, nossa, muito, mas passa muito rápido. Então já Sim. vamos começar aqui pra gente, para as pessoas poderem saber, né, o que vocês vão dividir aqui com a gente. Então, assim, eu sempre começo. A primeira vez que eu tô fazendo com uma dupla, é muito legal. Sócias. Fica Muito tranquila, a legal. gente tentou se organizar aqui também, então vamos ver se a gente não te decepciona. Imagina, tenho certeza que não, vai ser massa. E aí, então, se apresenta cada uma no que faz, a profissão e tudo mais, até chegar aqui, enfim. Se apresentem Bom, aí, vamos galera. lá. Eu sou nutricionista de formação, também fiz especialização em gastronomia no Brasil e na Itália. Durante 10 anos eu trabalhei numa empresa multinacional com a gestão de cozinha industrial. E também trabalhei como chefe de cozinha numa casa de vinhos aqui em São Paulo, entre outras Show. coisas também. E hoje eu cuido da cozinha do Ana e Ana, que são as nossas marmitas saudáveis, que aí a gente vai contar um pouco mais depois. Eu sei que você, só um pouco para ir para outra, Ana, eu sei que você é um pouco tímida, eu vou puxar aqui. Pode falar da sua participação do Eu não. programa. Nossa, é verdade. Não, a Que eu gente vai acho participar. super importante, assim, não é que é importante que muda a sua carreira, mas você participou de um programa que sofre pressão e teve uma exposição positiva aí. Conta um pouquinho. Exatamente. Participei de um reality show de gastronomia, o Hell's Kitchen no SBT, que é o Hell's Kitchen Brasil. Foi no ano de 2015 e foi uma experiência muito bacana, porque é diferente você estar diante de várias câmeras e você estar no dia a dia, né? Mas foi Aham. muito bacana poder estar perto de grandes profissionais também. Foi bem legal. Bem E que legal. Quem tiver curiosidade. gera conexão também, né? Exatamente. Até hoje eu tenho contato com o pessoal, então é bem legal. E pra Que quem quiser show. assistir, tá no YouTube, Fê. É Hell's Ah, Kitchen é? terceira temporada. Olha você, não me falou, vou assistir. Pode procurar. Vou procurar e vou assistir. Depois a gente divide até
aqui pra galera Pode, que queira. Se a claro. gente põe o link no post, ou... Pode sim. Show. Vai, Ana, agora é com você. Bom, vamos lá. Ao contrário dela, eu não tenho, nunca tive nada a ver com a cozinha, a não Massa ser, lá, por isso que se complementa. a não ser a paixão. Na verdade, a família da minha mãe sempre gostou de cozinhar, então eu cresci com os meus, com a minha avó, com as minhas tias e com a minha mãe na cozinha. E eu morei muito tempo sozinha também, então eu tive que aprender alguma coisa, isso ajuda muito. Então eu sempre gostei de cozinhar, mas eu nunca trabalhei, não sou profissional nisso, não mesmo. Eu fui jogadora de tênis, profissional, joguei tênis nos Estados Unidos, tênis universitário, me formei em educação física nos Estados Unidos com bolsa, estudei lá. E voltei para o Brasil e trabalhei na área de eventos esportivos. Então, eu trabalhava numa empresa que vendia pacotes, ingressos para todos os grandes eventos esportivos no mundo, tipo Champions League, todos os torneios de tênis, Super Bowl. Então, era isso que eu fazia até março, até o começo da pandemia. Que aí todos os eventos cancelados. Então, realmente, vai demorar um pouquinho para ter algum evento com público, né? Então, não tem como as empresas andarem sem público. Então, o mercado ficou turismo e desse tipo de serviço, né? Ficou um pouquinho defasado. Turismo e eventos, e eu já até bati um papo aqui com uma amiga que é dona de agência, e foram os mais afetados, foi o que o primeiro Super. encerrou e o último que vai voltar. É uma pena, mas não tem o que fazer, né? Muito público. A gente estava assistindo um jogo de tênis agora, uma quadra que cabe quase 30 mil pessoas. Não tem como ter um evento nesse momento dessa forma. Ninguém tem essa estrutura. Não tem jeito. O que é muito legal, e não tem graça de um evento sem essa aglomeração. Não tem nenhuma, nem show, nem nada, né? Mas a gente enfim. gosta de aglomerar. E aí a gente se juntou e, como ela falou, ela toma conta de toda a parte da cozinha, de cardápio, elaboração dos pratos. Eu já com a minha experiência de comercial, administrativa, eu tomo conta de toda a parte de planilhas, de contas, até ajudo... Na verdade, isso a gente divide um pouco nessa coisa de marketing que a gente está aprendendo muito agora, né? Então, eu trabalho muito com essa parte na parte de trás, né? De conseguir todo o operacional para que aconteça. Show, show. Aqui não está nas perguntas, mas eu até escrevi no post. E legal você falar isso, Ana. Que, assim, óbvio que muitos mercados, e o seu foi um dos que mais sofreu com essa questão de toda a crise da pandemia. Mas é muito legal achar alternativas e continuar fazendo o que gosta, né? Não exatamente no mesmo ramo, mas cria-se alternativas e quem quer dar um jeito, né? Eu acho assim, essa pandemia, eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que quem conseguiu tirar a parte boa, entendeu? No nosso caso, eu acho que foi muito o que aconteceu. Eu estou me descobrindo num novo mercado que eu jamais imaginaria trabalhar, né? Então, assim, sim, além de ser uma coisa que eu curto, que eu gosto, é uma coisa que é um desafio novo, né? Totalmente, para mim, para ela nem tanto, mas para mim é super novo. Então, eu tô super feliz, super empolgada e super motivada. Que show. Que show, que show. E se desafiar é muito lindo, né? Que a gente vai indo e vai e se descobrir empreendedora e tudo mais. Enfim, então, aqui vamos começar e vamos direto ao tema, né? E como é que foi começar, né, para as duas aí? A gente falou um pouquinho, mas agora mais específico. E eu meio que já entrevistei a Ana na academia, mas conta pra galera aí como que foi a ideia, né, de começar a fazer essas marmitas congeladas e que eu sou uma cliente, óbvio. Super, tem essa, né? Tem essa. Na verdade, Fê, a Ana disse que não é um desafio para mim. Não é um desafio para mim, sim, porque é um mercado novo, né? Porque em função... Como que surgiu? Eu tive meu contrato suspenso, a Ana também, e como
a gente se conhece pelos maridos, a gente uniu forças. Então foi aí que surgiu a ideia. No almoço de domingo. Foi no almoço de domingo, porque eu estava com Que contrato top! suspenso. Olha os maridos aí incentivando. Coisa linda. E a Ana também. E a gente uniu e aí começou teste, ficha técnica, formular cardápio. E foi. Deu super certo. Uma coisa que eu sempre acreditei, e eu acho que todos devem ter acesso a uma alimentação saudável, independente de questão financeira. Então é uma coisa que eu acredito, e aí foi por isso que surgiu a ideia das marmitas Ana e Ana, sabor e saúde no prato. Foi em função de tudo isso que a gente iniciou esse projeto. Show. E aí você, nossa cliente, tá aí de vento em polpa, né, Fê? Nossa, eu, assim, agora, né, vou fazer propaganda e dar depoimento, porque, de verdade, é uma facilidade, né, também moro sozinha e trabalho bastante, então, parar, ir ao supermercado, fazer uma lista, fazer uma compra, fazer uma comida, preparar, lavar a louça. Limpar depois. Olha, o nome é incrível, tá? A galera falando aqui. E aí, então... eu tô acompanhando aqui. Pois é. E, então, como facilita a vida, e eu super tenho essa preocupação de alimentação saudável, né? Eu me preocupo mesmo eu sempre me preocupei, só que há algum tempo, assim, uns 2 anos pra cá, eu tô muito focada porque eu entendo que o nosso corpo é o nosso templo sagrado e a gente não se coloca qualquer coisa nele. É óbvio que eu tomo uma caipirinha, uma cervejinha, mas é exceção. Ninguém é de ferro, né? Isso aí também é saudável. Mas no dia a dia a gente tem que se observar e olhar e ver o que a gente come. Então, para mim, o link, né, como cliente, foi muito de dizer, caramba, tem uma comida saudável. E aí até eu falei para Ana, uma outra que eu compro congelada, e ela falou assim, é legal também, mas quando é em grande escala do jeito que não tem como não ter mais sódio. E eu fiquei apavorada, eu não acredito que eu fico lendo sódio, eu fico vendo que tem. E, enfim, e aí foi uma das questões que super me pegou, assim, e eu sou uma cliente assídua, então é muito massa essa questão, né, a gente vai explorar mais aqui para frente, mas só para dizer que, de fato, é um cardápio que se preocupa com a alimentação saudável. É isso mesmo. E há quantos meses vocês estão no negócio aí? A gente começou 4 meses. Foi bem. A gente começou a planejar esse domingo de almoço, foi no finalzinho de maio. E a gente conseguiu. Na verdade, foi na metade de maio, a gente conseguiu tirar tudo isso do papel na última semana de maio. Então. Caramba, vocês foram super rápidos. Porque eu acho assim, Fê, eu acho que a partir do momento que a gente decidiu, a ideia é legal, é agora. Então, vamos sentar agora. Foi assim, o almoço de domingo, amanhã a gente já começa. Vamos sentar, vamos conversar, vamos testar, vamos elaborar e vai. Então, a gente ficou umas 2 semanas e a gente conseguiu tirar do papel isso aí, né? Em 2 semanas a gente conseguiu elaborar o cardápio, alinhar tudo, entrega, pedidos, como que vai ser contato com o cliente, o que a gente vai fazer. Então, foi bem rápido mesmo. Que top! Vocês fizeram várias coisas aí que eu faço na minha consultoria, que é ter uma visão, né? Mesmo que ela não seja tão clara, mas ter um planejamento e ação. O empreendedor tem que ter muita ação, porque se não tira do papel, se não faz as coisas, são só ideias que nunca são realizadas, né? A gente vê muita gente planejando, enfim. Parabéns mesmo, que em pouco tempo foi. Então, e é até o nosso tema de fazer pequena, né, para crescer saudável e vocês estão nesse processo ainda, isso que é legal, mas vocês já têm em 4 meses alguns aprendizados que vão dividir aqui com a gente. Vamos lá. E aonde que vocês, porque assim, aí teve o domingo lá, conversa, vamos fazer, e para começar pequeno,
falou assim, pô, mas aonde que vocês fazem, né? Porque o começar pequeno não é já alugar um espaço, contratar funcionário e fazer uma estrutura grande para testar. Então, assim, como é que foi isso? Essa é a parte boa também desse negócio que a gente abriu, então foi uma chance também da gente não correr um risco num momento tão delicado que a gente está, de investir um dinheiro grande justamente nisso aí que você está falando. Uhum. Então, até a gente entender o público, que eu imagino que a gente vai chegar nessa conversa mais para frente, a gente começou cozinhando em casa, então a gente cozinha na minha casa, para a gente justamente entender, começar a criar um mercado maior e, obviamente, o plano é a gente crescer e, claro, um dia ter uma cozinha e ter uma equipe. Mas a gente cozinha hoje na minha casa, óbvio que a gente, como a gente tem, cozinha mais do que o normalmente do dia a dia, então a gente teve que investir em algumas coisas, umas panelas maiores, algumas facas profissionais, então alguma utensílios, um freezer, né? Porque querendo ou não, Pois é, foi a primeira coisa. O nosso maior algum investimento é um investimento tem freezer. que ter, assim, né? É, Algum investimento não tem como fazer, mas é um mas investimento baixo, assim, né? baixo, Também. um investimento baixo. Então, o nosso maior investimento foi o freezer mesmo, porque não tinha isso. Em casa, a gente ainda consegue usar fogão, água, luz e tudo mais, até alguns utensílios pessoais, mas a gente teve que comprar Claro. algo maior também, né? Mas o nosso maior investimento mesmo foi o freezer, porque freezer de casa a gente não consegue comportar tantas marmitas. Então, no momento, a gente ainda está em casa. Show. E eu digo assim, o maior investimento, com certeza, de coisas físicas foi o freezer, mas o maior investimento mesmo é o tempo de vocês, né? Lógico, Exatamente. De vocês total. estarem apostando numa coisa que É, já está sendo sucesso e, e é uma coisa enfim, 24 horas, né? Às vezes a gente chega domingo, almoço, domingo, final do dia, sábado à noite, a gente pode estar em um bar, alguma coisa, mas às vezes eu lembro de alguma coisa, preciso mandar para ela, ou ela me manda. Então, na verdade, a cabeça, ideia, roda. então a cabeça roda 24 horas. É isso aí. Conta um pouco, então, sobre o público, né? Que desde o início vocês já sabiam quem ia ser, aonde vocês iam divulgar e tudo mais. Eu sei o meu impacto, mas conta aí como que, como que vocês pensaram nisso. Tá, tive uma ideia. Achamos que é uma demanda que as pessoas gostariam. Aonde que a gente começa? É, a Quem é o nosso primeira coisa, público-alvo? a primeira coisa que a gente pensou é o que a gente vai fazer para que seja prático para as pessoas nessa quarentena, porque querendo ou não, a gente começou o negócio no auge da quarentena. Sim. Então, nessas 2 semanas de preparação de tudo, as primeiras coisas que a gente pensou, a gente falou, bom, a gente tem uma lista grande de contatos aqui em São Paulo, tanto eu quanto ela, e Uhum. além da gente ter também os nossos condomínios, porque hoje o WhatsApp de condomínio você vende até carro. Vende, até a mãe, que acho que minha mãe Se também. você quiser botar o marido lá para passar o final de semana com alguém, você pode. Pois é, estou precisando vender o Então, telefone para anunciá-la. então a gente tem essa parte muito boa, que é aqui o condomínio da Ana, e eu também moro num condomínio muito grande, então a gente teve essas duas portas, né, que para as pessoas que a gente conhece e não conhece no condomínio pessoalmente, mas agora a gente acaba conhecendo, as pessoas conhecem a gente também, mas a Uhum. nossa lista gigante de contatos aqui em São Paulo. E aí a Show. gente começou a disparar para todo mundo, mesmo quem não vai na primeira semana, legal, parabéns, que bela iniciativa. Passa 2, passa 3, uma hora alguém comprou ou indicou para alguém. Esse foi o objetivo, né? Assim, na verdade, a maioria dos meus amigos, todos trabalhando em casa. Então eu falei, bom, é o alvo. Ou não cozinha, ou não tem tempo, como você falou, trabalho o dia inteiro, não tem tempo de ir no Pois é. mercado, cozinhar, depois limpar a cozinha e tudo mais. Então, esse foi, na verdade, Começo do o público. alvo. E aí acabou que
um vai indicando para o outro, e hoje a gente atende até famílias. Até pai, mãe, que tem filhos em casa, que tem um monte de coisa para fazer, trabalho, e tem criança para alimentar. Então a E nossa aí, comida acaba... individual, né? Cada um come o que quer, assim. É isso aí. Então aí acabou que hoje, de verdade, a gente atende todos os públicos, né? Não é só também quem não tem tempo de trabalho por causa de trabalho, mas também porque está na correria do dia a dia, em casa com criança. Então, ou que acabam que compraram, gostaram e querem seguir comprando, né? Minha mãe, engraçadinha aqui, mas entrega piadinha dela. Lógico que elas entregam todas as quintas-feiras. É. Que interessante isso, porque, assim, quando você, por exemplo, você fala assim, no nosso prédio aqui, né, Ana, Bonato, a maioria da galera são jovens ou pessoas tipo eu, que já é divorciada, não tem filho, mora sozinho, ou só o casal, no máximo o casal. Enfim, e aí é um público, olha só que doido, isso eu não conversei com vocês, mas era o público que na minha cabeça era o alvo mais forte esse, e que famílias não, porque família aí precisa de mais comida, né? Vai tomar, imagina assim, vai comprar uma marmita para todo mundo e tudo mais. E é um público que Não, tá vocês super atendendo. Atende. Só para te dar um exemplo, a gente tem uma amiga, ela tem uma filha de 5 anos, acabou de ter uma neném, tem 1 mês. Então, ela assim, o marido trabalhando em casa, ela tem uma criança de 5 anos com uma neném recém-nascida, ela, Ana, você está salvando a minha vida. Então, assim, diz que a menininha dela adora o caldo de mandioquinha com alho poró, ela gosta das almôndegas. E ela é nutricionista também, então ela é uma ótima cliente para dizer que pode comprar do Aniana. É verdade. Que máximo! Que top! Exatamente. Nossa, sensacional! Então, ao longo do caminho, é isso que é o começar pequeno. Você imagina uma coisa e as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo muito, né? Exatamente. É exatamente o que aconteceu com a gente, né? Porque a única coisa que a gente fez, a gente tinha os amigos, os contatos, o meu prédio, o prédio da Ana, mas a gente começou, assim, com tudo muito bem estruturado, eu digo, a parte de ficha técnica, de custos, de quanto custa um prato, do que a gente vai ter de gasto. Então foi assim que a gente começou e tá crescendo aos pouquinhos. Na verdade, né? não entra uma cebola, não sai uma cebola sem Sem passar por planilha. nada. Mas essas duas são demais, Ana. Não, e eu normalmente faço esse papel de chata, porque ela tá na cozinha, eu falei, você botou isso? E esse alho? E esse não sei o quê? Não sei o quê, você não passou a planilha. Muito legal. E aí, por exemplo, vocês então tinham na cabeça, talvez vocês tinham na cabeça esse público que mora sozinho e tudo mais, e aí acabou atingindo o outro. Falando em mix de produtos, né? Nem tá aqui, não sei se tá na ordem, mas enfim, vamos lá. Vocês estão tendo ideias novas de coisas que os clientes pedem e que são viáveis para o negócio, assim? Sim. Dando um spoiler aqui pra galera, hein? Vamos lá. Não, então, assim, a gente começou com 7 opções no nosso cardápio. Então, há 4 meses atrás, a gente tinha somente 7 opções no nosso cardápio. E a gente atendeu muito bem. Só que com o tempo, a gente foi observando a demanda de prato, os pedidos dos clientes, a sazonalidade. Hoje, a gente já tem 15 pratos no nosso cardápio. A gente tem 2 porções, que é porção de arroz e porção de feijão individual. E a gente tem também a opção de fazer 2 substituições. Por exemplo, o purê de batata por o purê de batata doce. Então, a gente sim observa a cada semana o que sai, o que não sai. Essa semana, por exemplo, a gente colocou um prato novo, porque já está fazendo muito calor. A gente colocou um pernil com legumes assado. E a cada semana a gente observa a demanda, o que fica, o que não fica, o que vai entrar, o que vai sair, os mais pedidos que não dá para tirar. Então, sim, a gente tem... pede claramente para vocês, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, pede. É que, na verdade, hoje, pedem, com certeza, Fê, sim, com certeza.
Mas hoje, com os clientes que a gente até já sabe mais ou menos, quem quer só almôndega com purê de batata doce, ou quem quer um escondidinho com purê de batata. Então hoje... Não, mas para vocês colocarem coisa nova, por exemplo, no cardápio. Pedem. O que já tem, beleza. Vou dar um exemplo. Então, peixe. Hoje a gente ainda não tem peixe no cardápio, mas eu tenho gente que pede. Que em breve vai vir. Então... Sim, com certeza. E a gente quer cada vez mais aumentar e ter mais opções no cardápio. E aí, indo para o nosso tema, assim, vocês sempre olham os pedidos dos clientes versus as condições que vocês têm de estar pequena hoje para poder olhar isso se é viável ou não. E não só isso, isso também, mas além disso, eu como nutricionista eu me preocupo se como este alimento vai chegar para o meu consumidor final. Então todo um trabalho é feito de, por exemplo, a pesquisa de um fornecedor, como é a procedência desse fornecedor, então todo esse trabalho a gente faz também. Porque não é simplesmente, a minha estrutura hoje de casa comporta fazer um prato? Não, mas a minha estrutura comporta que este alimento chegue fresco até o meu consumidor final? Então tem tudo isso também. Entendi. Tem pergunta aqui, vamos responder, porque tem em estoque. Isso é uma pergunta. Essa tá na pauta, essa tá na pauta. Essa tá na pauta, mas vamos, não tem muita regra aqui. Vamos, Fê, você que manda. Não, vocês trabalham com estoque? Eu já sei a resposta, mas se estão perguntando é porque tem interesse aí, vamos responder. Não, hoje a gente não trabalha com estoque, então hoje a gente trabalha sempre sob demanda. O nosso fluxo toda sexta-feira a gente solta o cardápio, então toda sexta-feira de cada semana a gente solta um cardápio atualizado, com alteração ou com prato novo, e os pedidos são feitos até domingo. As entregas a gente faz toda quinta-feira. Então, hoje a gente só trabalha sob demanda. A gente não trabalha com estoque, até porque, pela questão de sempre ter um alimento fresco, porque a gente produz toda semana, e além de evitar o desperdício. Então, que é o princípio do começar pequena, né? Exatamente. Que é o princípio de não ter uma grande quantidade. Conta um pouco do processo de vocês, que eu achei super curioso, e foi uma das questões que me deu ideia de chamar vocês. O processo, assim, como que é feito, os clientes pedem, aí depois vocês compram, e como isso foi avisado, enfim, conta um pouco aí. Porque as pessoas colocam muitas barreiras. Essa pergunta é muito assim, as pessoas colocam muitas barreiras e falam assim, eu não vou fazer isso porque meu cliente não vai tolerar, eu não vou fazer nada, aí já não faz nada porque acha que não vai dar certo. Então, conta esse processo que é super interessante. Eu acho, Fê, que é tudo uma questão de organização, né? E até porque a gente optou por esse formato, porque por enquanto somos só as duas que fazemos tudo. Então, a gente teve que encontrar uma forma, uma estrutura para que a gente consiga atender tudo e todos, e até porque ninguém tem nada a ver com isso. A gente precisa entregar o que a gente está vendendo, mas a gente tem que entender também o que a gente consegue e não consegue, né? Então, então a gente fez esse formato dos pedidos de sexta, sábado e domingo, até porque a gente entende que é praticamente onde as pessoas começam a se programar para a semana, né? Então, elas vão começar a entender, bom, eu preciso me programar e tudo mais. E aí é onde... Se não for, vira, porque vocês, de verdade, assim, pelo menos para mim, vocês me criaram um hábito. Isso que eu te falo agora. Domingo que eu me programava, mas era o que eu ia se complementar. eu quiser uma comidinha saudável, eu vou ter que me programar. Era o que eu ia complementar. Então, assim, é só uma questão da primeira semana do cliente entender. A partir daí, chega um momento que antes da gente enviar o cardápio, a gente já tem cliente, já saiu o cardápio da semana, qual a novidade da semana, já sei o que eu quero pedir e tudo mais. Então, tá todo mundo super automático que preciso fazer os pedidos até domingo para eu receber todas as minhas marmitas na quinta-feira.
Então, foi só uma questão da gente, a forma de comunicação, né, da gente mandar pelo WhatsApp, como é o formato, e foi super rápido eles entenderem. E já tá no automático. Aí, ó, você falou, já tá no automático, então você Já já tá no sabe. automático. Se eu quiser, é assim. Exatamente. Então, a gente, assim, quem é cliente tá afim mesmo, né? A gente se programa. Mas, assim, eu imagino que deve ter gente pedindo estoque para vocês. Por exemplo, eu queria. Meu namorado vai passar a semana na casa dele. Eu queria, por exemplo, se tivesse, eu ia comprar de vocês na semana passada para ele ir para casa dele com um estoquezinho. Então, assim. Porque eu hoje. queria saber assim. Fala, Fê, pode terminar. Não, era isso. Só ia complementar a pergunta. Se vocês pensam nisso, que para crescer, vocês tendo estoque crescem, e é uma condição de hoje, mas que vocês estão olhando para isso. Não, a gente pensa nisso, a gente está olhando para isso. Isso não é só um querer, é um sonho também. Mas eu não quero perder o propósito de que todo mundo deve ter acesso à alimentação saudável. Então você fica tranquila que eu não vou adicionar sódio, tá? Você pode ter certeza e confiar nisso. Mas nesse momento, então, a gente está o quê? Buscando novos clientes, buscando parcerias, como você hoje, né? Agradecendo o convite também pela live, da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, para que a gente possa ter este estoque. Mas onde a gente tem uma cozinha industrial, onde a gente consiga fazer a contratação de mão de obra qualificada, para que todo esse estoque tenha uma garantia, um selo de qualidade. Neste momento, a gente consegue super entender que não é viável ter estoque. Não é que, é que também a gente não tem essa estrutura. Mais uma vez, somos só nós duas, entendeu? Então, sim, hoje a gente consegue atender os pedidos sob a demanda. A gente não consegue fazer mais porque, na verdade, a nossa produção são 3 dias, né? Segunda, terça e quarta, para entregar na quinta. Então, não tem como, por exemplo, a gente fazer o dobro, ou, sei lá, que seja 50%, 30% a mais, produzir, porque a gente não tem mão de obra, né? O tempo, por estar em casa e o tempo, né? Não hoje é uma escolha. Hoje é uma escolha nas condições que vocês fizeram e tá tudo certo. E tá aí funcionando perfeitamente. Que incrível, assim. Eu acho, sério, eu quando vocês perguntam assim, é incrível como tem muita demanda, né, de marmita congelada por aí, mas quando a gente, de fato, a gente conhece, é diferente, né? Vocês estão criando um elo com os clientes. Então, enfim, e aí consegue crescer. Outra pergunta aqui eu estava vendo agora. Vocês viram? Vocês já chegou no limite da produção. Olha, teve uma semana que a gente vendeu 300 marmitas. A gente... Foi, assim, uma produção insana. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, exatamente. Mas essa semana foi corrida, foi bem puxada. Se ficasse nesse ritmo para mais, todas as semanas... Com certeza. Que é o plano, na verdade, né? O plano é a gente superar isso para justamente a gente conseguir ter a nossa cozinha, a nossa mais mão de obra e vender mais pedidos semanais, além de te atender o seu namorado, quem sabe, com um estoque de emergência. Eu agradeço. E assim, ó, tem uma galera aqui falando, olha que delícia de feedback. O melhor custo-benefício de São Paulo. Estou esperando as minhas amanhã. Melhor. Aí Carol falando que sim, é o melhor custo-benefício. Isso é incrível, né? Você ser valorizada por um dos propósitos que é a Aniana. Exatamente. De que é ser saudável com custo-benefício e com sabor, né? Caseiro. É isso mesmo, esse é o plano. Muito massa, eu tô de parabéns, porque eu tô falando, mas tem uma galera falando aqui também. Ó, fora que é super saudável e super saborosa, é isso aí. Carol, tô com você.
O Igor também falando, adoro escondidinho de frango com batata das vezes que meu namorado pirou. Ele falou, não dá pra levar. Esse escondidinho assim tá bombando. Que top, muito, muito bom. E isso aqui eu já falei, a gente falou de estoque. E qual é o diferencial, assim, eu sei que vocês já falaram, mas só falar agora reunido, né? Sim. Qual é o diferencial de vocês, assim, número 1, 2, que Eu vocês acho são, que que vocês criaram um negócio para isso e são reconhecidas por isso? sim. Primeiro, eu acho que é em função da comida, é uma comida realmente que abraça, uma comida de afeto, extremamente saudável, sem industrializado. Nosso tempero hoje é alho, cebola, cheiro verde, sal e azeite. E muito Uau! amor, né? Lógico. Mas então eu acho que é um grande diferencial. Vamos pegar o gancho do que as pessoas estão falando, mas é o custo-benefício também. E além do que, né, primeiro a comida, mas também a gente tem um atendimento com o cliente, a gente está próximo do cliente. Toda semana que a gente faz entrega, a gente manda um bilhetinho de carinho para alegrar o dia. Então, esses acho que são os nossos dois grandes assim, diferenciais que faz com que a gente esteja até hoje aqui e que prospere cada vez mais, né? Não perdendo essa Total, essência, né? total. Eu lembro no grupo do prédio, logo quando você falou, a galera, meu Deus, tava todo mundo louco e pedindo iFood, se intoxicando, a galera se É, intoxicando. Eu tive várias pessoas também, eu não aguento mais pedir iFood, não tô aguentando mais essas comidas de restaurante, é isso mesmo. E aí é meio que assim, cara, deve ser para vocês, né? Eu tô fazendo um negócio, um business para mim, e eu tô ajudando uma galera e é, que com certeza o custo-benefício, além de ser saudável e tudo mais, ele é menos do que qualquer pedido do iFood. Qualquer, não exatamente. sei, vai. Você pediu um Exatamente. X2 aí que tem, pode ser menos. Viu? Pegando esse gancho, eu tive dois clientes, eu não tive contato, não precisem ficar preocupados, mas que tiveram um contato com o corona. E eles, Ana, pelo amor de Deus, você consegue me atender essa semana? Você deixa na minha porta. Aí a gente atendeu dessa maneira, com todo o protocolo, e eles mandaram mensagem depois. A sua comida, a nossa comida, foi o que me ajudou na recuperação. Porque é realmente uma comida de mãe, de vó. Eu tive esses dois feedbacks assim que marcou, porque é uma época tão complicada para todo mundo, Sim, que tá todo mundo meio down, meio, poxa, o que vai acontecer daqui para frente? Então a gente teve essa oportunidade, a gente receber isso de volta, é muita gratidão, né? é muito lindo, né? É É. muito, muito bom poder. Vocês estão fazendo o que ama e ainda estão ajudando as Sim. pessoas Mas e foi o que, passando esse foi o que a Ana caminho. Paula falou. A gente trabalha arduamente É, todos os dias. é, é. Eu tô ligada, que eu encontro, eu falo assim, Ana, quero te ver mais aqui na academia. Ela Não, tem hora que veio. a gente chega a falar uma pra outra, tá bom, tchau, chega, até amanhã, tipo, deu. Vocês ficam mais juntas entre vocês do que com É, seus tem hora que a amigos, né? É gente precisa dar verdade. uma respirada até pra Eu, ter mais ideias. Então, não, chega, ô, eu curte aí, vai imagino. tomar uma cerveja, vai tomar uma caipirinha, me deixa em paz com meu marido. É isso aí, eu tenho sócia também, que é minha irmã, que está junto no projeto, mas a gente não precisa estar fisicamente juntas, então acho que é mais light, com certeza é mais light. E o que vocês, aí eu já conversei disso com a Ana, mas eu quero ponto aqui, o que vocês estão aprendendo sobre marketing que não faziam ideia? Olha, Fê, assim, como eu trabalhei em empresa, né, então a gente tinha que, de eventos esportivos, tinha que estar sempre divulgando muitas coisas, então assim, eu não trabalhava diretamente, mas eu tinha que passar muita informação para o departamento de marketing para poder isso chegar nos nossos clientes também. Então, eu acho que o que a gente está aprendendo muito, que acho que foi uma coisa que a gente está investindo muito agora, no nosso Instagram, porque hoje em dia o Instagram é uma ferramenta assim absurda, né, de vendas. Então, eu aposto que se Absurdo. você indicar,
Ah, eu compro marmitas lá do Aniana. Qual vai ser a primeira pessoa que sua amiga vai fazer? A primeira coisa que sua amiga vai fazer? Ah, entrar no Instagram. Porque no nosso cardápio tem Instagram, todo lugar tem Instagram. Então, a primeira coisa que a gente está tentando é deixar o nosso Instagram super organizados, com posts, com os pratos que a gente faz, mais próximo do real possível, com informações interessantes sobre ingredientes que a gente usa direto nos pratos, né? Então, eu acho que você ter uma ferramenta, né, uma rede social, que é onde acho que todo mundo consegue entrar lá e olhar, nossa, olha essa lasanha, que deliciosa. Quero já comer com os olhos, né? Então, a gente está tentando deixar o máximo possível organizado e tentar encontrar o nosso público que realmente a gente consegue atender, né? E, além do mais, parcerias com outros estabelecimentos, isso está no plano, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas fazer parcerias com estabelecimentos, seja academia, salão de beleza, você que está abrindo uma porta super legal para a gente aqui, então eu acho que isso é muito legal. Então é isso que a gente está tentando nesse momento para que as pessoas sintam essa credibilidade, né? Você conhece a Ana aqui do prédio e tal, mas quando você indica para uma pessoa X, ela não conhece a gente. Então eu acho que isso além da indicação, eu acho que ela entrar lá e falar, nossa, que legal, que Instagram bonito, que prato bonito, que post bonito. Então eu acho isso muito importante. A credibilidade. Muito show. E é assim mesmo, acho que vocês, no limite de começar pequeno para crescer, vocês estão fazendo várias lições de casa. Imagina, eu fico pensando, né? Porque eu também, eu tô super intensa no meu Insta, tenho YouTube, LinkedIn e tal, então faz muita coisa para gerar conteúdo, demanda tempo e ainda atender os clientes, né? Que tem isso tá no plano ainda também, um YouTube, alguma então, coisa que... Mas eu imagino, somos vocês só são as duas, então a gente ainda não tem toda essa... Mas a gente vai chegar lá ainda. Fecha o contato aí, né? Aqui a gente tá com a panela mexendo e tá vendo, chegou uma mensagem no Instagram, tal, vamos fazer o quê? Tem um pedido, mandar cadastro. É assim. Olha, fez uma então, pessoa, assim, responde ela, tal, não sei o quê. Então, é assim, é o tempo inteiro assim, mas o plano é justamente tudo isso e aumentando, né? Claro, porque deve ser assim, eu não sei vocês, mas eu fico às vezes, caraca, cadê minha equipe? Eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer, né? É isso mesmo. E aí vocês já trabalharam no corporativo, eu liderava pessoas, bastante pessoas, e sempre tive equipe, sempre tive estrutura de agência, as maiores e tal. Enfim, você liga, pede uma reunião, a reunião acontece. E aí, quando você se vê assim em carreira solo, e eu tô na mesma trilha aí de vocês, de começar pequeno para crescer, eu sou doida para contratar alguém. Nossa, isso é demais, né? Demais. Que daí a gente tem a cabeça para se preocupar com mais coisas para abrir o mercado, né? Claro, então, exatamente. Então, quanto mais, só que não é impossível, é isso que eu falo, não é um impeditivo. Porque não mesmo. Não. Né? Então, assim, acho que muito do papel, inclusive dessa live, de várias que eu faço, é encorajar as pessoas a fazerem, né? Agirem, né? Acreditarem, né? Minimamente ter uma visão, planejar e ação total, ação massiva, que aí você vai descobrindo, né? Não tem outro caminho. Quando você acha que vai vir tudo, esquece, nem nas grandes corporações também. Eu acho que eu comentei com você um dia que falaram pra mim, não me lembro, mas comentaram pra mim, você fez o processo inverso de quando você vai lançar uma marca e o produto. Eu falei, gente, mas a gente começou, a gente tinha ideia, a gente sabia o que ia fazer e a gente começou. Então, acho que não existe... Talvez o inverso de antigamente, de grandes corporações, quando se tem muito budget envolvido, muito orçamento, né? Muita... enfim. Mas é o que a gente tá falando, não é o nosso caso. A gente não tinha um budget, né? A gente não tinha esse orçamento. Então, a gente teve ação.
Foi isso Pois que a é. gente teve. E aí, o passo a passo, por exemplo, é óbvio, e aí eu estou provocando vocês com essa pergunta, porque é óbvio que vocês entendem um tanto de marketing e vão se dedicar a isso, é óbvio que vocês querem um dia ter estoque. Então, assim, mas para quem começa pequeno, se você fica só olhando, eu queria, tal, você não sai Ai, do lugar. e se. Eu acho que esse se que ela está dizendo é um medo, é uma insegurança que tem Isso. pessoas que colocam isso para dentro e, tipo, deixa para lá. Mas no meu caso, eu sou atleta, né? Então, para mim, é sempre eu quero um desafio, brigar, ganhar e eu até gosto. É um desafio? É difícil? Não, não é difícil. Bora lá. Então é comigo Eu mesmo. acho que é botar isso pra fora e, tipo, não pode? Posso sim, a gente vai fazer, a gente vai conseguir, vamos tentar e aí vai. Eu acho que isso é fundamental. Que top, que top. É isso, essa é a veia e é por isso que eu acho legal encorajar, porque às vezes o que acontece? O medo, ele trava a gente e paralisa. Para alguns, E aí, né? Para outros, o medo morre. acaba que te levando... Exatamente. O medo pode até virar uma coisa boa, te levar a desafiar isso e você pode ficar boa numa coisa que você tem medo de fazer. Total. E aí tem que ter coragem, né? De fazer e ver. Se eu vou tentar ver o que vai dar. Não, eu vou fazer, dar uma parada e vai ser massa. É isso. Muito, muito bom. Eu já perguntei do mix de produtos, tem a pergunta aqui de novo, mas eu vou perguntar até uma coisa que eu sinto falta de vocês. Já até sei o que é. Você tá lendo minha mente, mas a gente não combinou nada disso. Mas eu acho que eu sei o que é. É doce? É uma sobremesinha. É uma sobremesa! Porque assim, tudo bem que a gente faz dieta, né? Mas um docinho. Eu sabia mas é um pouco do que a gente já comentou, que pela estrutura, pelo que a gente oferece hoje. Mas claro, se num futuro muito próximo a gente tiver toda uma estrutura de uma cozinha, se eu tiver uma equipe qualificada, a gente vai com certeza colocar uma sobremesa no cardápio. E não vai ser só uma marmita. A gente vai ter um snack saudável para tarde, a gente vai ter uma quiche para o final de semana para a família. Então, essa é a ideia. Não é a ideia ficar só na marmita. Hoje a gente só está na marmita, a gente só oferece esse produto pela nossa estrutura, por sermos nós duas. E a condição para isso, do crescimento em si, é vocês partirem para um passo de uma cozinha. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Porque eu acho que É porque é onde a gente vai ter mais estrutura, né? A gente vai conseguir fazer mais do que... produzir mais do que a gente produz hoje. Então é só nessa forma. Porque só nós duas o tempo inteiro, a gente também não consegue crescer com esses... Na verdade, não é nem só esse, são vários pedidos de clientes que fazem, só que a gente não consegue atender todos pelo espaço de trabalho. Pelo momento que a gente se encontra. E pelo momento que a gente se encontra, somos 4 mãos, não temos mais nada além disso, né? Então... Que top! E agora eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no roteiro, mas assim, com a pandemia... Tiveram muitos imóveis, principalmente os comerciais, sendo devolvidos e tudo mais. Isso é uma oportunidade para vocês hoje de conseguir negociar melhor e conseguir dar esse passo? Com certeza, até porque no nosso ramo eu conheço muitas pessoas da parte da gastronomia que tiveram estabelecimento fechados, que estão vendendo equipamentos por um custo mais baixo. Então, com certeza, isso é um caminho muito mais curto para a gente percorrer, entendeu? É que, tipo, hoje a gente vende, por exemplo, 200 marmitas por semana. A gente quer, na verdade, ter logo esse problema de ter uma semana de ter 400 marmitas. E agora? Não consigo fazer aqui em casa. Então, a gente tá louca para que isso aconteça, agora é hora da gente... Galera, se mexer para atender as 400, 500, a sobremesa da Fernanda. É isso aí.
Nossa, muito legal, porque de verdade, vocês começaram com uma oportunidade da pandemia e ela gerou mesmo, né, muitas oportunidades que eu nem sabia o que você está falando, que a gente vem vendo, é até bem Sim. lógico isso, Uhum. de ter as pessoas, elas tem muita gente deixando seus negócios, né? Então, e Sim. geram outros, eu Outras falo. oportunidades, As pessoas não vão morrer, né? Vai passar por um período apertado aí, mas todo mundo vai ter que achar caminhos aí de como fazer essas Dar a volta coisas, por cima, né? inventar. No caso, eu diria que pra gente a pandemia, assim, foi um ponto super positivo. Eu não tive nenhum momento, a não ser aquele comecinho de pandemia, de um desespero, a gente não sabe o que vai acontecer. Não Mas eu sabia, acho né? que, não sabia, ninguém sabia, mas eu acho que agora, a Gente, partir de maio, quando a gente, desde quando a gente está com o negócio, eu acho que a gente só está fazendo, tipo, evoluindo, pensando no que essa pandemia pode trazer de bom pra gente, né? pois é, então, esse é o encorajar, né? Esse é o olhar para você, o que eu faço de bom? Então, isso vai ser reconhecido pelo público se você descobrir, se você se dispor a fazer, né? Então, Sim, isso aí. eu vejo muito, e aí tem depoimentos aqui, tem o meu, mas eu vejo diariamente depoimentos lá no grupo do prédio mesmo. De que as É muito pessoas... legal isso. Isso a gente motiva muito, né? A gente ouvir, nossa, que saboroso, nossa, olha essa lasanha, como que você faz esse frango? E tipo, é só um frango, mas como é que você faz esse frango? Que eu nunca comi igual, é uma delícia. Então, isso é muito especial, né? Pois é, e você vê que as pessoas têm carência mesmo, né? De Da alimentação comida, saudável. exatamente. Isso também é uma coisa que voltou muito, né, Fê? Principalmente aqui em São Paulo, por né, um grande centro, a gente acaba não tendo tempo. E aí, quando as pessoas encontram uma comida de afeto, uma comida que abraça, vem toda aquela memória de infância. E a comida está muito relacionada a isso. E hoje as pessoas, não só pela pandemia, mas as pessoas estão muito mais preocupadas com a alimentação. Então a gente já passou por vários períodos de que teve aquela história da avó, depois a gente não estava mais tão preocupado, hoje a gente já está preocupado de novo com a alimentação. E é o que a gente está oferecendo, né? Você sabe que em muitos mercados, a gente fala, principalmente na tecnologia, no digital, mas eu vejo assim, muitas coisas que já estavam no caminho só aceleraram. Um deles é a saúde. Assim, quem é personal e está sabendo fazer, quem mexe... Um trabalho legal, fazendo um trabalho legal, nutricionista e tudo mais. Eu vi até, não sei, foi compartilhado no grupo, Aninha, uma pesquisa da McKinsey falando o que subiu, né, com essa pandemia. Então, terapeutas estão tendo muito espaço, a educação física, que é ter professor, achar algum aplicativo que te instrui, né? Porque daí fala assim, mas daí personal é só para quem é rico. Não. Tem aplicativo que eu pago R$29,90 por mês e tem um monte de profissionais lá que dão várias aulas e tudo mais. A minha filha que eu faço, né? Então, e a questão da alimentação. Então, assim, isso já vinha na moda, né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Mas era um processo já de as pessoas estarem antenadas e tudo mais. E até hoje os jovens fumam menos, não é moda mais fumar. Então, tem algumas coisas de saúde que a galera já estava de olho. Só deu uma acelerada a pandemia. Muita gente ficou com medo também, né? Esse negócio do corona, tem que se alimentar bem, você tem que estar saudável. Então, para você, todo mundo ficou com medo. Nossa, tossi, tô passando mal, tô com corona. Então, acho que as pessoas com esse medo, elas acho que trataram de se alimentar melhor, fazer mais exercícios, tomar muita água, evitar certas coisas, bebida em excesso, alcoólica em excesso. Então, acho que essa foi uma parte boa para muita gente, né? Quem pegou essa lição de tipo, preciso me cuidar, não só para não pegar o vírus, mas qualquer outro tipo de doença, né? Não é só o corona que mata, né?
qualidade de vida a longo prazo, né? Então, eu acho que é tudo. Em relação à disposição, à qualidade de vida. Então, as pessoas se preocuparam muito, muitas pessoas se preocuparam muito com isso. Muito bom, que ótimo essa preocupação. E as pessoas também estão tendo mais tempo para consumir conteúdo, né? Exatamente. Por isso que uma das coisas que para você crescer, e principalmente estando no digital e tudo mais, é entregar conteúdo. Porque as pessoas têm muita vontade, né, interesse de consumir. E com certeza vocês vão fazer isso mais para frente, gerar mais conteúdo quando vocês tiverem mais tempo e, enfim, de aí vocês vão com certeza atrair mais pessoas, porque hoje vocês têm um público que já gosta, já está aprovado, né? É isso. Para aquecer é só multiplicar o número de pessoas, né? É isso. Conseguir mais gente nova, né? Mas as pessoas descobrirem. Se hoje a gente tem 200 clientes, a gente precisa de mais 200 novos para a gente conseguir fazer o negócio rodar mais, né? Exato. E uma coisa que vai rodar, né? E uma coisa que não está aqui também, mas eu vou perguntar, porque vocês acabaram não falando disso, é sobre a entrega. Vocês fazem exatamente tudo mesmo, desde comprar cebola, tudo. Até a entrega. Conta como é que é. Sim, desde comprar uma cebola, colocar para dentro, higienizar, picar, tudo. Tudo. Aquela que a gente falou que, então, toda sexta-feira a gente envia o cardápio, os pedidos são feitos até domingo. Acho que a outra já saiu um pouquinho aí. Pronto. Então, segunda-feira de manhã, gente, nossa primeira tarefa do dia é fazer supermercado, fazer açougue, encontrar todos os alimentos frescos. Segunda-feira à tarde, a gente já começa toda a produção, produz até quarta-feira à noite. E na quinta-feira, a gente pega toda a nossa produção e vai de porta em porta fazer a entrega para vocês. A gente organiza. A gente precisa organizar os endereços, até pelo fato imagina, até um calor de 35 graus. Então, de repente, a gente precisa fazer até 2 viagens, porque não dá tempo da gente entregar aqui no Morumbi várias entregas. Quando a gente chegar em Perdizes, vai estar tudo derretido. Então, a gente precisa pensar em toda essa logística para que a comida chegue para os nossos clientes congeladas, né? Então, então, assim, tem dia que a gente, sabe, tem que dar uma desdobrada, voltar aqui e dividir, né, as viagens, por enquanto. Por enquanto também, porque da mesma forma que a gente pensa em ter uma cozinha, a gente pensa também de profissionalizar essa logística de entrega também. O processo para entrega. Isso mesmo. Exatamente. Nossa, muito top, porque eu queria até deixar isso bem claro, porque que é uma característica de começar pequeno de verdade, de fazer todo o processo e se preocupar com todos os detalhes e que a entrega, como você falou agora, é super importante que esteja congelado e conservado os alimentos. Desde o início. Nós vamos cair em 25 segundos. O Insta me avisou antes. Meninas, gratidão. Obrigada a você pelo convite. Foi demais. Eu tenho certeza que vocês inspiram pessoas, me inspiraram e vão inspirar mais, que vai ficar gravada. Obrigada, Fê. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade e sucesso para você também. É isso aí, tamo junto.